Olá, aluno, aluna, Clube do Concurso. Agora, neste nosso novo normal, pelas aulas online, você tem acesso à melhor preparação para concursos do estado do Amapá. Aqui pelo Clube do Concurso e comigo, professor Wirley de Oliveira, de Língua Portuguesa. Vamos, nesta aula, dedicar nossa atenção para a preparação em relação às técnicas, às nuances, às abordagens que envolvem a interpretação textual. Sendo uma das dificuldades muito efetivas dos concursos, as questões de interpretação têm impedido com que muitos candidatos, muitas candidatas alcancem o sucesso nas provas. Mas conosco você vai, se Deus quiser, decifrar as técnicas, decifrar as próprias pegadinhas, as incógnitas que as bancas criam. Então, vamos lá iniciar o nosso exercício nesta aula. Primeira questão do nosso simulado. Leia comigo aí, acompanha comigo. Diz assim: analise com atenção o seguinte provérbio popular: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pela coerência das informações e resultados contidos no provérbio, entende-se que a melhor opção é: letra A, ficar; letra B, nem correr nem ficar; letra C, tanto faz correr ou ficar; letra D, correr; letra E, correr e ficar. Observe que a banca explorou aqui um provérbio que é conhecido por todos. Quem nunca escutou ou mesmo disse essa frase: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Então a banca colocou algo do nosso dia a dia. E para a abordagem desse provérbio, ela está explorando um fato, que é a coerência. Quando ela diz coerência das informações e resultados. Então você precisa analisar este texto, esta frase, a partir do aspecto que envolve a coerência. Vamos então ao conceito de coerência a partir daquilo que normatiza a gramática. Coerência, portanto, é a propriedade essencial de um texto que permite percebê-lo como um todo, mediante o nexo, ou melhor, com base na relação lógica das informações e sentidos que compõem a textualidade. Portanto, coerência é essa capacidade de você visualizar o todo textual. Mas não é apenas você olhar para o todo, é perceber os detalhes lógicos, o nexo que constitui, que estabelece a tessitura do texto. Quando você então percebe essa relação temática, pragmática, semântica, sintática das palavras, quando você então entende o todo textual, aí você está analisando o aspecto da coerência. É o que as pessoas chamam de nexo. Já lembra quando você, às vezes, escuta uma história, ou você está diante de algo, você fala assim: olha, essa informação está meio sem nexo. Isso exatamente é a coerência. Então, quando você quer o nexo, você quer a coerência. Voltando para a questão, então, vamos lá voltar para a questão. A questão utiliza o provérbio que é: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Pela coerência das informações e resultados. Um outro detalhe que o comando está explorando exatamente é o detalhe das informações e resultados. Observe então que você vai analisar a coerência a partir das informações e resultados contidos no provérbio. E o comando da questão está pedindo o quê? Então ela quer que você foque pela coerência, as informações e resultados contidos no provérbio e que você possa definir a melhor opção. E então, a melhor opção é ficar, nem correr nem ficar, tanto faz correr ou ficar, correr ou correr e ficar. Vamos à letra A. A letra A, portanto, é uma resposta inadequada. Ficar, por isso já riscamos aí da nossa resolução. Por que ficar é uma resposta inadequada? Porque, veja, pela coerência das informações e resultados contidos no provérbio, o provérbio diz: se ficar, o bicho come. Então, o resultado de ficar é ser devorado pelo bicho. Então, ser devorado pelo bicho não é a melhor opção. Perfeito? Vamos à letra B. A letra B, nem correr nem ficar. Nem correr nem ficar também é uma resposta inadequada. Por quê?
Porque, observando a coerência das informações contidas no provérbio, não temos negação. Em momento algum, o provérbio diz se não correr, se não ficar. Não temos negativas no provérbio. Se não temos negativas no provérbio, eu não posso colocar opção de negação. Nem correr, nem ficar. Não me compete essa opção. Então, por isso, a letra B é inadequada. Vamos à letra C. A letra C diz tanto faz correr ou ficar. Essa letra C também é uma resposta inadequada. Por quê? Porque, veja, correr ou ficar é opção. Então, ou eu corro ou eu fico. Só que o comando não deu opções. Ele disse a melhor opção. Então, é única. Se é única, eu não posso ter direito de escolha. Uma apenas. Por isso, a letra está eliminada. Vamos à próxima, a letra D, correr. Parabéns para quem marcou a letra D, correr. Esta é a nossa resposta. A melhor opção, pela coerência das informações e resultados, é correr. Por quê? Observando o provérbio, correr. Se correr, o bicho pega. Então, o resultado da opção de correr é ser pegado pelo bicho. Pense bem, ser pegado pelo bicho ou ser devorado, a melhor opção é ser pegado. Por isso, correr é a melhor resposta e é a adequada desta questão. Só para finalizar a questão, a letra E também é uma resposta inadequada, porque ela está dizendo correr e ficar. Observe que existe uma conjunção aditiva e, como se você então fosse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, correr e ficar. E esta resposta é inadequada porque não temos essa opção conjunta. Ou eu corro ou eu fico. Perfeito? Entendeu? Então, parabéns para quem marcou a letra D, acertou a interpretação nesta primeira questão. Aí você já percebeu os detalhes, percebeu as pegadinhas que a banca estabelece, os segredos que estão contidos também na própria questão, no comando da questão. Isso faz com que você, então, vá criando experiência, vá constituindo técnicas para desenvolver a melhor resposta nas questões. Então, continuando o nosso exercício, vamos à análise da questão de número 2. O texto da questão diz assim: em uma manhã de domingo, certo jornal publicou a seguinte notícia: uma cabeça decapitada foi alvo de curiosidade dos passageiros do metrô. Porém, atesta-se que nessa frase ocorre uma inadequação semântica, pois, letra A, o adjetivo decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Letra B, o termo sublinhado na expressão alvo da curiosidade não se aplica a fatos trágicos. Letra C, não há passageiros no metrô e sim viajantes. Letra D, o vocábulo notícia foi erroneamente empregado no comando da questão. Logo, deve ser substituído corretamente pelo termo manchete. E a letra E, o termo decapitada deve ser substituído por degolada. Vamos lá então. Observe que no comando da questão, nós temos aqui o destaque para uma inadequação semântica. O comando diz que nessa frase ocorre uma inadequação semântica. Veja bem, o que seria essa inadequação semântica? Vamos ver então o que diz a gramática pelo conceito de semântica. Vamos lá então ao conceito de semântica. Semântica é a ciência responsável pelo estudo da significação correta dos vocábulos. Também responde pela classificação dos termos linguísticos com base em suas propriedades de sentidos. Então veja, a competência semântica é para com a significação correta dos vocábulos. Ela rege, ela então disciplina a significação dos vocábulos. Então, se o comando da questão, voltando à questão, a frase diz: uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros do metrô. Então percebe-se que a inadequação semântica está ocorrendo na expressão cabeça decapitada. Por quê? Porque decapitar significa cortar a cabeça. Decapitada, portanto, seria cabeça cortada. Então, se eu digo cabeça decapitada, a frase tem como semântica a seguinte interpretação: cabeça cortada da cabeça. Não se corta uma cabeça da cabeça, corta-se uma cabeça do corpo.
Por isto, a resposta correta, parabéns para quem marcou a letra A. O adjetivo decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Como assim, professor? É porque, meu amigo, quando você diz cabeça decapitada, você está criando uma inadequação semântica. Para que você possa corrigir esta inadequação, você vai dizer então um corpo decapitado e não uma cabeça decapitada. Então, decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça, entendeu? Vamos então analisar as outras opções para que você entenda por que as demais letras não poderiam ser a resposta. A letra B é uma resposta inadequada porque diz que o termo sublinhado na expressão alvo da curiosidade não se aplica a fatos trágicos. E sabemos que isto está incorreto. Curiosidade se aplica sim a fatos trágicos, se aplica a fatos não trágicos. Curiosidade se aplica a qualquer fato, de qualquer natureza. Quem é que nunca parou o que estava fazendo? Quem é que nunca pegou o seu celular para filmar, para fotografar fatos trágicos? Isso é curiosidade. Então, acontece um acidente, todos querem ver. Curiosidade. Então, fatos trágicos atraem e são sim aplicados a fatos trágicos. Por isso, a letra B era inadequada. Letra C. Não há passageiros no metrô e sim viajantes. Esta também é uma resposta inadequada. Por quê? Passageiros são viajantes. Observa que o metrô é um meio de transporte. Então as pessoas estão de passagem. Elas estão de um ponto a outro ponto de passagem. Estão ali apenas usando o transporte. Mas deste ponto a outro ponto, elas estão fazendo também uma viagem. Curta, mas é uma viagem. Então eles são passageiros e também são viajantes. Nesse caso, a letra C se torna inadequada. Vamos à letra D. A letra D diz que o vocábulo notícia foi erroneamente empregado no comando da questão. Logo, deve ser substituído corretamente pelo termo manchete. De fato, quando nós observamos o comando, ele diz assim: em uma manhã de domingo, certo jornal publicou a seguinte notícia. Aí veio a frase. Só que esta frase não é uma notícia. Esta frase é uma nota, é uma chamada. É o que chamamos então de manchete. Então, de fato, a palavra notícia foi erroneamente empregada no comando da questão. E por que então essa resposta é inadequada? Porque o comando da questão diz assim, olha, atesta-se que nessa frase, então você está autorizado a analisar apenas a frase. Você não está autorizado a analisar o comando da questão, unicamente a frase. Por isso a letra D está inadequada, porque ela extrapolou a frase, está fora dos limites frasais. Então, essa é a condição. Muitas pessoas podem ter marcado esta resposta, mas não atentaram para o comando que está definindo frase, e não o contexto. Nesse caso, então, a letra E fica como última opção, também é uma opção inadequada, porque o termo decapitada deve ser substituído por degolada. Tanto faz. Se eu substituir decapitada por degolada, eu vou manter o erro, porque tanto decapitar quanto degolar são sinônimos. Então, eles vão ter o mesmo significado. Se eu disser cabeça decapitada ou cabeça degolada, vai estar errado. O certo é corpo degolado ou corpo decapitado, já que degolar e decapitar se aplica ao corpo e não à cabeça. Correto? Então, vamos lá então, com mais técnica, com mais habilidade, para a terceira questão deste nosso simulado. Diz assim: à margem de uma rodovia, avista-se uma placa anunciando: vendem-se ovos frescos de galinhas. Desse contexto, pode-se corretamente concluir que, letra A, não revela o essencial, isto é, o preço. Letra B, é necessário especificar que os ovos são de galinhas. Letra C, o adjetivo frescos refere-se à temperatura dos ovos. Letra D, o termo ovos é obrigatório para identificar de fato o produto vendido. E letra E, o uso do sinal de 2 pontos é apropriado para atrair a atenção dos possíveis clientes. Então vamos lá, pense aí direitinho, com cuidado. Se precisar pausar este vídeo, pause. Você tem o tempo que você precisar, mas lembre-se, nos concursos não temos esse tempo disponível, nós temos apenas 3 minutos. De acordo com a disciplina dos concursos, o candidato, a candidata, dispõe de 3 minutos para que possa ler, analisar e marcar a resposta. Portanto,
Neste treino você pode ter um tempo a mais, mas nos concursos, 3 minutos é o seu tempo máximo. Já marcou a resposta? Já sabe qual é a mais adequada opção desta questão? Vamos então voltar à questão. Parabéns para quem marcou a letra B. Isso, parabéns. Você que marcou a letra B, você analisou corretamente. É necessário especificar que os ovos são de galinhas. Observe que a frase diz: vendem-se ovos frescos de galinhas. Veja, se a frase está ofertando algo à venda, vendem-se, e ela está dizendo que são ovos, e está especificando que são frescos, precisa dizer quais são esses ovos, porque poderiam ser ovos frescos de codorna, poderiam ser ovos frescos de pata, poderiam ser ovos frescos de avestruz, e aí você não sabe quais são esses ovos. Então, para que você possa ser atraído à compra, tem que saber qual é o tipo do ovo. Então, você quer ovos de galinhas, ali está sendo vendido ovos de galinha. Perfeito? Então, nesse caso, esta é a opção. Por que a letra A não pode ser a resposta? Já que, de fato, a informação não revela o essencial, isto é, o preço. Então, podemos marcar a letra A como resposta inadequada. Por quê? Porque, veja, o preço não é essencial. De fato, se revelasse o preço, tudo bem, até melhoraria, porque o possível comprador saberia quanto custaria aquela compra, mas não é essencial. O detalhe desta opção é a palavra essencial. Essa palavra está pesando, tornando a letra A inadequada. Se dissesse é necessário ou seria importante, mas não essencial. Essencial é imprescindível. Tem que revelar o preço. Não, não é. Então, esse é o detalhe e este é o erro da letra A. Vamos à letra C. A letra C também é uma resposta inadequada. Por quê? Porque o adjetivo frescos refere-se à temperatura dos ovos. Não. Frescos não se refere à temperatura dos ovos. Refere-se à validade. Perfeito? Ao tempo que aqueles ovos estão disponíveis. Então, esta é a semântica do termo frescos neste contexto. Por isso, é uma resposta inadequada. Vamos à letra D. A letra D diz assim: o termo ovos é obrigatório para identificar de fato o produto vendido. Olha só, essa letra D seria a resposta perfeita. De fato, a melhor informação desta oferta de venda é saber que são vendidos ovos. Então, ovos é perfeitamente necessário, é imprescindível, obrigatório, é necessário dizer que são ovos. Mas qual é o detalhe, qual é a pegadinha, qual é a questão que a banca estabeleceu para que esta letra D não fosse a resposta? Vamos voltar para que você identifique. É quando diz produto vendido. Por que produto vendido torna errada essa opção? Porque vendido está no particípio, e particípio é a forma nominal do verbo que identifica a ação pretérita. Então, se o produto vendido, quer dizer que já foi. Quando você olha então para o contexto do comando da questão, observe lá, ele diz assim, olha, avista-se, anunciando, vendem-se, ou seja, são ações verbais que estão no presente. Avista-se é porque eu estou avistando agora. Anunciando é que está anunciando agora. Vendem-se está sendo vendido agora. Então, nesse caso, produto vendido não. Produto a ser vendido. Produto que será vendido. Este é o detalhe que faz a letra D, então, uma resposta inadequada, entendeu? E a letra E, por sua vez, diz que o uso do sinal de 2 pontos é apropriado para atrair a atenção dos possíveis clientes. Esta também é uma resposta inadequada, porque pelo contexto do comando, veja bem, diz assim, olha, rodovia, percebeu? Rodovia. Rodovia é uma via expressa. Não se trata de uma rua em que eu estou caminhando, não, rodovia, então os carros estão passando ali a 80, 90, 100 km por hora. Quem é que vai a 80, 90 km por hora ver o sinal de 2 pontos? Então, sinal de 2 pontos ser necessário para atrair os possíveis clientes? Nem dá para ver. Até mesmo alguém que esteja lendo esse simulado aí, ó, a centímetros, talvez nem tenha visto os 2 pontos, não é?
Imagina uma pessoa dentro de um carro em uma rodovia. Por isso a letra E, inadequada. Percebeu? Então, nesse caso, nós estamos aí com as técnicas, com as instruções, com as explicações e, sobretudo, o exercício. Porque interpretação textual não é apenas você fazer de vez em quando, é praticar. Como é que eu vou ensinar alguém a nadar? A pessoa vai ficar olhando para a água? Não, ela tem que entrar na água e praticar. Como é que eu vou ensinar alguém a correr? Ela tem que começar. Então, interpretação textual parece simples, mas é um fato. Só se aprende a interpretar praticando, ou seja, se interpreta interpretando. Então, estes exercícios, estas questões servem para que você possa ficar mais atento, ficar mais experiente e assim decifrar todos esses fatores, todas essas nuances e pegadinhas que envolvem as questões. Você está comigo, professor Wirley de Oliveira, de Língua Portuguesa. Este é o nosso Clube do Concurso, a melhor preparação para concursos do Amapá.